Fala sempre, Fernando. Não bastava defender o Palmeiras desde 2013 no pior momento de um gigante. Não bastava levar o Palmeiras ao lugar dele em 2014. Não bastava, depois de se quebrar, voltar ao time para o manter em nosso lugar. Não bastava defender as bolas impossíveis e os pênaltis possíveis para tamanho goleiro. Ele ainda foi fazer o que não havia feito na carreira. Foi chutar a bola do tricampeonato da Copa do Brasil em 2015. O pênalti que tanto defendeu, ele foi marcar. Foi o segundo título palmeirense nos pênaltis. O único definido no último chute de um palmeirense. O único título do maior campeão do século XX e do maior campeão do Brasil definido num chute. E de goleiro. Da Academia de Goleiros do Palmeiras. O Palmeiras nunca foi tão azul. O Palmeiras foi praz para sempre. E é esse o nosso convidado hoje no nosso papo, no nosso palestra, um ano depois do Deca. Um ano depois do Deca, onde o Praz não jogou tantas vezes, mas poucas vezes eu vi nos meus muitos anos de Palmeiras, e são 53 anos de Palmeiras que me fazem ser jornalista esportivo há 29 anos, e poucos são jogadores do Palmeiras que agora mesmo tentando pensar qual é o momento que eu vou lembrar do Praz. Contra o Santos eu falei agora. Posso lembrar do momento do Praz, daquele pênalti que ele defende do Luca, e na sequência sai o gol do Dudu, Palmeiras que não fazia gol, o gol do Chapéu, Palmeiras que não vencia o Corinthians havia 19 anos no Pacaembu. Mas o melhor momento do Praz e do Jailson e do Palmeiras é um momento que pelo menos para mim me fez chorar. Eu que tive como maior furo jornalístico a morte do meu pai no ar na Rádio Bandeirantes em 2012, aliás agora vai completar 7 anos, logo depois do Palmeiras ser rebaixado. E no velório do meu pai, já contei essa história, a notícia que o presidente então do Palmeiras tentou me animar, eu falei, contratamos um goleiro. Eu falei, quem? Fernando Praz, você acha uma boa? Eu acho uma ótima. E foi o Tirone, eu falei, e me alegrou. Eu falei, cara, é uma ótima, fazia 18 anos que o Palmeiras não comprava um goleiro. Mas nem ele, nem eu e nenhum palmeirense podia imaginar o que esse goleiro faria. E faria até sem fazer, até sem jogar. Porque quando no jogo contra a Chapecoense ele entrou, no lugar do Jailson, aconteceu uma coisa que quase me acontece agora. São 32 anos no ar, 29 fazendo esporte. E poucas vezes eu me emocionei tanto como me emocionei naquele dia, 40 minutos depois, falando na Jovem Pan, relembrando aquilo. Quando o Vanderlei Nogueira me pergunta, Mauro, o que é o momento mais emocionante da conquista do Enia campeonato? Eu falei, foi o que acabou de acontecer. Não foi a defesa, não foi o lance, mas foram os dois membros da Academia de Goleiros, um substituindo ao outro. E era um momento que o Allianz Parque chorava pra cacete, como nem imaginei que ia chorar agora. Eu repito, há 7 anos eu não chorei durante 7 minutos falando da notícia do meu pai, porque era irreversível. A morte do meu pai eu já sabia desde domingo que ele partiria como ele partiu naquela hora quando eu dei a notícia na Rádio Bandeirantes. E não é pra gente chorar por causa de futebol, embora a gente chore pra cacete. É pra chorar de alegria como a gente chorou no Tri, pra chorar no Enia, pra chorar no Deca, hoje um ano depois, quando o Flamengo faz festa, que festa fez e merecida festa fez. Mas a gente fala disso das pessoas que melhor nos defenderam. E uma das pessoas que melhor nos defenderam na vida está aqui do meu lado. Está do lado do seu Bolara, está do lado do seu irmão do Scarpa, do nosso Amorim. E está do lado do Bolara, que tem um molequinho aqui de 4 anos de idade, que é o Enzo, que quando ele viu esse homem aqui, falou... Eu acabei de falar, zoar ele, quem que está aqui? Em vez de falar, ele ficou escondidinho. Está aqui o Tenente Bahia, que é um dos maiores amores do mundo, tá com cara de Gabigol, nada contra, daqui a pouco ele aparece, mas eu queria até que o Marção, que é o dono da parada aqui do nosso Tifoso e parceiro do nosso palestra, e o outro Marcão, que é o Souza, que fez o desenho, que a gente pudesse entregar uma pequena e singela homenagem, que vai estar aqui no Tifoso para quem quiser ver, e tá aqui pra gente dar nas mãos do Fernando Praz, que é um desenho maravilhoso do Gols Ilustrados. Vem aqui Marcão, vem aqui Marção. Esse é o cara que nunca fez um gol na vida, mas desenha os melhores gols e os melhores lances, e que a gente vai dar aqui junto com o Marção, um desenho do Marcos Souza para você, ô Praz. Que são, na verdade, 2 coisas que o Praz fez e ninguém fez. Que eu falei, aquele texto que está aqui, ó, o trabalho do Gols Ilustrado do Marcão, está aqui com o Marção, e que é para você, Praz, que na verdade de todos nós para você. Obrigado. Tem história aí. Tem história aqui. Tem história. E essa história, gente, já que tá todo mundo aqui, tá cheio com o Tifoso, uma salva de Praz pro Palmas. Ou ao contrário, tanto faz, porque esse é o nosso Praz. Você
só levanta um pouquinho o prazo aqui pra galera aqui da Pavimento Filmes mostrar, porque todo mundo sabe que essa é a cena que me fez agora cair de novo. Obrigado pelo presente. Quando naquele 29 de novembro, era tipo 1 da tarde, quando eu tava saindo do velório para ir pro necrotério, o presidente do Palmeiras falou que tinha contratado você. Você imaginava que ia ser tudo isso que está sendo desde então? Não, sinceramente não. Eu cheguei aqui no Palmeiras com praticamente 35 anos, né? E muita gente falava que vai contratar um goleiro de 35 anos. Eu acabei, já tô há 7 anos aqui, né? E eu acho que muita gente duvidava, né, da minha contratação, até pela idade. E eu consegui provar acho que já tenho, acho que 3 renovações, né? Então, para quem já estava velho com 35, né? Agora com 41. Mas eu não imaginava não viver tudo que eu vivi aqui, até porque o momento do clube naquela época não nos permitia imaginar, só sonhar, né? Nos permitia sonhar com uma situação melhor. Que ainda no começo foi difícil, né? 2013 foi complicado, mas a gente também não tinha uma exigência tão grande porque a gente estava na Série B, né? 2014, acho que foi o ano mais tenso que a gente teve aqui, porque juntou várias coisas, né? A gente tinha recém subido da Série B, o risco de cair de novo. Ano do centenário. O ano do centenário e ano da inauguração do estádio. Imagina só, era... Então, eu sempre falo, eu já joguei várias finais, mas o jogo mais tenso e mais pesado emocionalmente que eu joguei até hoje na minha carreira foi aquele jogo de 2014 contra o Atlético Paranaense. Até porque o nosso querido Alexandre Pretzel, no finalzinho do jogo, te ajudou. Conta essa história aí. Obrigado, Pretzel. Acho que tava muito tranquilo, né? Tava muito tranquilo. Tinha empatado 1-1 com o Atlético. A gente salvando com 40 pontos. E o nosso jogo acabou um pouco antes do jogo do Santos. E teve o gol do Santos e o Pretzel se enganou e disse que era do Vitória. E ele me deu antes o fone pra eu escutar, só que o cara no rádio... E eu não consegui entender nada, sabia se os caras estavam perto da área do Santos ou perto da área da Vitória. Eu falei, não quero ouvir. Quando eu dou pra ele, ele faz uma cara pra mim e olha assim, gol do Vitória. E eu falei, nossa. Daí desce, arrepia, tu assim... Ainda acho que fomos rebaixados depois de agora. Tu bambeia as pernas e fala, já era. Não tem mais o que fazer, né? Acabou o jogo. Aí eu olho pro estádio e a torcida gritando. Ele, não, me enganei, foi gol do Santos. Pá, tá louco. Ali foi... Cara, porque é uma sensação de impotência total, né? Nossa. Tu tá dentro de campo, gol do... sei lá de quem. Tu corre atrás, pode faltar um segundo. Mas ali não, ali já era, tava decretado, né? E graças a Deus a gente conseguiu salvar um ano que... Foi o dia que eu conheci o Allianz Parque, você tinha quase morrido. Foi um ano, acho que emblemático, né? Porque... se cai ali, será que tinha 2015? Será que tinha 2016, né? Não tinha quase nada. O planejamento, no futebol a gente sabe que né? o planejamento vai até a página 2, né? O resultado, ele influi segundo parágrafo da página 1, né? Bom, é o seguinte, gente, eu tenho que ir para outro lugar, mas vocês vão continuar com o papo aqui. Praz, de novo, como eu falo para os meus ídolos, né? Parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Falcade, entra aqui, ó. Voltando aqui com o nosso papo, parte 2, Mauro saiu, voltando aqui com João Gabriel Falcade, nosso menino do interior, recebendo o Praz aqui. Praz, para a gente continuar nosso papo, queria te perguntar de novo, né, você participou da campanha do Deca, né, hoje faz um ano do Deca Campeonato, né, Palmeiras maior campeão do Brasil. Eu queria saber como que foi para a sua ajuda na campanha, você jogou só 3 jogos, né, mas como que foi essa ajuda fora de campo? Queria que você comentasse como que é fazer esse extra-campo e ajudar ali você como um dos mais experientes do elenco, né? A gente, o pessoal que está de fora vê muita parte dentro de campo, né? Óbvio que o principal é o dentro de campo, né? Todo jogador quer estar jogando, mas num grupo com a qualidade do Palmeiras e com o tamanho que tinha, não tem espaço para todo mundo jogar, né? E acho que a atenção em cima de quem não joga, ela tem que ser muito maior. Isso em termos de gestão, né? Porque, óbvio, o treinador vai trabalhar, os 11 que vão jogar, a parte tática. Só que esses 11 estão tranquilos, né? Os caras estão preparados, estão felizes, estão satisfeitos que estão jogando. E tu precisa dar atenção pro resto do pessoal, que uma hora ou outra vai precisar e se tu não contar com eles, se eles não estiverem bem preparados, se eles não estiverem na mesma sintonia,
acaba acontecendo que a gente vê em alguns clubes, né, que num campeonato de pontos corridos não conseguem manter, umas vezes porque não tem um plantel tão equilibrado, e também quem está de fora está meio que à margem, né, do processo todo. Então tem que se ter muito cuidado, e com a idade e com a experiência tu vai aprendendo a fazer algumas leituras, né, entender como é que funciona o vestiário, como é que cada um reage, né, o que cada um precisa, porque é difícil, né, para o jogador profissional ele ficar de fora, né. O cara está acostumado a jogar, e aqui no Palmeiras, ainda mais no Palmeiras, com jogadores de nível, que de repente seriam titulares em vários outros times, o cara fica pensando, pô, eu podia estar jogando, eu podia estar jogando lá, eu podia estar jogando aqui. Então, a gestão de grupo é sempre uma coisa muito complicada. Porque a gente vê que mesmo no banco você sente muito, né? Pra mim, uma das imagens mais emblemáticas do ano passado foi a eliminação pro Boca aqui, na Libertadores, e você dá aquele abraço no Dudu. Pra mim, simboliza o que é o Palmeiras, né? Nos últimos 3, 4 anos, que você e o Dudu são os ídolos máximos da torcida, né? E ali a gente vê que mesmo sem estar jogando, como você é importante ali, a liderança e tudo, né? Não adianta. Com o passar do tempo, né? Quem tem mais tempo de casa acaba sentindo mais as coisas, né? Tanto as coisas positivas como as negativas, né? E o Dudu tá aqui desde 2015, né? 4 anos praticamente. É um cara que é muito identificado com a torcida, e o Dudu é muito emocional, né? Ele é bem emocional. E aí o que eu te falo, da gente conhecer o grupo que está trabalhando junto e saber, em alguns momentos, quem precisa de uma força maior, ou então no momento de empolgação, quem precisa dar uma segurada, né? Isso tudo faz parte. E que eu te falei, com a idade, com o tempo de futebol, tu vai tendo essas percepções que, de repente, quando tu era mais novo, tu não estava nem aí, passava desapercebido, né? Em 2014, você falou de liderar o elenco e tal. Quando acaba aquele jogo do Atlético, você dá uma entrevista e fala do peso dos meninos. Do Vitor, do Renato, do Natan. Agora, em 2020, que mais uma molecada vai jogar. A sua postura com eles. Como você imagina fazer esse trabalho que você fez? Um momento péssimo, e agora talvez você vá fazer se a oportunidade tiver de continuar aqui. Primeiro tem que... Mas, cara, hoje eu vejo muita gente pedindo os meninos, né? Pedindo os meninos. E o receio que eu tenho é de que... Porque o torcedor é muito passional, ele não age com a razão, né? Ele age com a emoção. E daqui a pouco, no primeiro problema, na primeira derrota, no primeiro jogo ruim que um menino desses faça, cai uma cobrança muito grande em cima deles. E não é medo, isso vai acontecer. Isso não tem... Isso é certo, vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Porque no futebol tu não consegue ganhar o ano todo, tu não consegue estar bem o ano todo. E ainda mais os meninos que têm 19, 17, 18, 19, 20 anos, eles obviamente vão oscilar mais do que um jogador mais experiente, né? Até porque eles vão mudar de categoria, é um futebol totalmente diferente, né, em termos de velocidade, de força, e além da questão emocional, que agora é muito mais forte, né? Antes tu joga para 200 pessoas, família, no ano que vem tu vai jogar para 40, 50 mil contra os maiores times do Brasil. Então, uma das coisas que o pessoal vai ter que ter muita atenção é em relação a isso, né? A cuidar nesse processo de afirmação desses meninos no profissional. Porque qualidade, cara, todos têm. E a gente já viu muito jogador de qualidade não vingar. E aí uma série de fatores. O emocional é um, o comportamental, mas acho que tem que se ter paciência, tem que se dar tempo a esses meninos para eles amadurecerem e não achar que eles vão resolver tudo ano que vem. O Mauro contou a história dele, a ligação, o dia que o Tironi falou da chegada. E tem uma história que eu queria que você confirmasse, se isso realmente aconteceu, porque o Palmeiras precisava de um goleiro, porque o Marcos havia aposentado e naquele ano os meninos não deram conta do recado, quem estava lá. O Palmeiras precisava de um jogador experiente para a posição. E aí eles começaram a sondar goleiros experientes. E aí tinha o seu nome, tinha o nome do Dida, na época que fez um bom campeonato pela Portuguesa, em 2012, mas estava também no final de carreira. Tinha o Fábio, do Cruzeiro, que também era difícil, porque era ídolo lá. E aí eles foram, a partir do que eles definiram os nomes, eles foram atrás de histórias, porque eles queriam alguém de grupo, porque o ano de 2013 ia ser importante para o Palmeiras, né? Por conta da Série B. E aí, quando escutaram, quando estavam definindo seu nome, escutaram uma história sua da época do Vasco. Em determinado momento, o Vasco chegou para concentrar num jogo. E aí,
parece que não queriam deixar subir na concentração do hotel, porque estavam atrasados, o Vasco não pagava, e você chegou lá e bancou e falou assim, não, a gente vai precisar, não sei o quê, e aí foi meio que uma história que você falou assim, pô, é esse cara, entendeu? O Praz é o cara que a gente precisa, tanto dentro quanto fora de campo, para começar uma história aqui. Eu queria saber se isso realmente aconteceu. Não, teve uma história mais ou menos parecida com isso, que a gente chegou para concentrar, no hotel que a gente sempre concentrava na Barra, e o pessoal subia logo para os quartos e como faltava um pouco para janta ainda, eu ficava lá embaixo, tomando um cafezinho, lendo no jornal. E aí o gerente do hotel veio falar, ó, a gente tá esperando os caras fazerem pagamento, porque teve reclamação, sei o que, e o pessoal não quer liberar o hotel para subir sem ter o pagamento antes. E aí eu fiquei lá embaixo com o gerente e nisso a diretoria do Vasco se mobilizou e conseguiu fazer o pagamento, né? Daí não teve problema, não sei se mais algum jogador ficou sabendo disso, mas eu fiquei sabendo porque eu estava ali embaixo na concentração, né? Mas a minha vida pro Palmeiras tem algumas coisas que pareciam que eram para acontecer, né? O Vasco estava trazendo uma situação financeira muito difícil e alguns jogadores iam sair, né? E nisso, um empresário me ofereceu no Vitória da Bahia, se não me engano. E aí ele ligou pro Palmeiras para saber, porque o Deola estava no Vitória, né? Aí ele ligou pro Palmeiras para saber se o Palmeiras ia emprestar o Deola de novo pro Vitória, porque se o Palmeiras não fosse emprestar, ele disse que ia tentar me colocar lá. E nisso, o diretor do Palmeiras disse, tá, mas por que tu quer saber? Ele falou, não, daí ele contou a história, não, porque eu tô conversando com o Praz e aqui. Ele falou, não, faz o seguinte então, a gente empresta o Deola e o Praz vem pra cá. Aí eu acabei no Palmeiras mais ou menos assim, né? O Palmeiras não tinha ido atrás de mim, foram circunstâncias do futebol que me trouxeram pra cá, né? E aí hoje você é o jogador mais longevo que tem aqui, o Dudu passou você em número de jogos esse ano, né? Você está um pouquinho atrás, mas aí o João perguntou pra você do ano que vem, dos garotos, e o ano passado você jogou 7 jogos, esse ano já jogou um pouco mais, são 11, e você já disse em outras entrevistas que você está sentindo cada vez melhor e está melhor fisicamente do que quando você chegou aqui em 2013. Eu queria saber qual é a sua expectativa de jogos para o ano que vem. Não, eu tô... E não é que é difícil o cara falar assim, né? Eu vou falar aqui que eu tô bem, sei o quê, os caras vão falar, pô, também? Claro, o cara não vai fazer propaganda contra, né? Mas eu acertei muito em vir pro Palmeiras também por causa da estrutura, cara. Me deu uma condição de aprimorar a parte física absurda. E eu falo que eu tô melhor porque hoje os meus dados, né, físicos, em relação a quando eu cheguei no Palmeiras, são melhores, tanto percentual de gordura como força e potência, porque o Palmeiras hoje tem uma estrutura que te dá condição. Se o cara quiser, ele se prepara. E eu brinco sempre que eu aproveito ao máximo a estrutura ali, né? Então eu tô fisicamente muito bem. Eu acho que muitas das vezes o jogador para por duas situações, né? Por uma lesão que impede, né, que é impeditiva, ou pela cabeça. A cabeça, quando não vai mais, não adianta, o corpo para. E eu tô muito bem, cara, eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro treinar, adoro me preparar. E em relação ao ano que vem, cara, não sei, eu não faço muitos planos, até porque não depende do jogador em si, né? O único plano meu é estar bem preparado e manter minha condição física. E aí, jogar ou não jogar, claro que vou treinar, vou trabalhar muito para jogar, mas jogar ou não jogar, isso a gente deixa nas mãos do treinador, né? Porque eu acho que o mais importante é estar preparado, porque às vezes acontece isso do jogador estar muito tempo, vamos dizer, na reserva, e aí meio que larga, e quando tem a oportunidade, ela aparece e ele vai mal. Isso não sabe quando é que vai ter oportunidade. Então, por via das dúvidas, tu se prepara. Eu me preparo toda semana como se fosse jogar. Se eu vou jogar ou não, aí é outra história. E foi isso que aconteceu naquele jogo do Paulista contra o Novo Horizontino. Você vinha de um tempo parado, entra, defende um pênalti e ficou marcado, pelo menos pra mim, acho que foi até que o Gabriel fala pra mim do texto, e foi um dos que eu escrevi com mais emoção sobre aquele jogo. Quando você defende o pênalti, acho que é coisa de 1 minuto, comemorando com a torcida que estava atrás do seu gol. Você festejava com eles ali, emocionado com o seu pênalti, e a gente também. Acho que isso mostra muito do que você sente treinando e esperando a oportunidade de jogar. É uma mostra de profissionalismo enorme. Outro jogo que me marcou muito também foi a Júnior de Barranquilla na Libertadores aqui, né? Sim. O jogo que a torcida acha que o Palmeiras tinha que ter entregado para desclassificar o Boca, né? Eu vinha de um tempo sem jogar, e uma coisa é ter chance num jogo ou outro, mas ter chance no jogo da Libertadores, né? Sim. E aquele jogo ali pra mim foi muito marcante, né? Porque
tive a chance e fiz um excelente jogo, né? A gente venceu 3-1, consolidou a melhor campanha. E para quem não vem jogando, um jogo desse assim, pô, quando tu entra, porque às vezes um atacante é diferente, fica muito tempo sem jogar, ele entra, pô, vou fazer gol, vou correr atrás da bola, vai lá buscar jogo. O goleiro, se a bola não vier, cara, tu não tem o que fazer. Eu joguei agora no Brasileiro contra o Botafogo e Fluminense, né, depois o Vasco. Contra o Fluminense veio um chute do Nenê, eu defendi. Contra o Botafogo foi um lance ali que até... Pegou uma frente a frente. Até pensou que o cara estava impedido e eu defendi. Não tem muito o que fazer, né? Tu fica refém das situações de jogo. Então, quando tu consegue fazer um jogo assim de excelência, pô, é maravilhoso. E aí tu extravasa, né? Nesse jogo contra o Júnior também. Eu me lembro que eu comemorei muito quando eu peguei esse pênalti. E esse jogo repercutiu muito na Argentina, né? Porque o resultado ajudou o Boca. Nos jornais do dia seguinte tinha a imagem do Praz. Acharam uma foto do meu filho com a camisa do Boca, né? De criança, porque sempre quando eu vou pros países viajar, eu trago camisa de futebol pra ele. E aí eu até brinquei, pô, os caras acharam do Boca, mas não acharam do River, tinha uma do River também, quer dizer, aí, mas eles fizeram uma... E aí quando o Palmeiras voltou lá pra jogar semifinal, muita a imprensa local também perguntou, mas cadê o goleiro que ajudou a gente a classificar, né, onde você tava? Então, e aí que entra o Everton, que eu queria falar. Você não teve muito espaço esse ano, porque o Everton tá fazendo uma temporada absurda. Pra mim é o melhor goleiro do Brasil hoje, disparado. Eu queria que você falasse, porque pra mim o Everton evoluiu muito. Pra mim parece muito a história sua no Palmeiras. Ele chegou no Palmeiras, tanto que a torcida achava que não precisava, que ele era um goleiro... já tem o Praz e o Gelson, pra que vai trazer o Everton? E ele demonstrou um crescimento absurdo no Palmeiras. Pra mim, hoje ele é um outro nível de goleiro de quando ele chegou. Eu queria saber se isso é um trabalho do Oscar, porque pra mim você também teve essa evolução. Então, cara, não sei, cara. De repente vocês também começam a acompanhar mais de perto e o lado emocional fala muito. Mas também, porque né? acho que a última temporada dele no Atlético ele falhou bastante, assim. E aí eu acho que ele ficou com essa impressão... A torcida ficou com essa impressão de... É que pegou um momento difícil ali, porque na época que vazou a situação dele vir pro Palmeiras, a torcida já perde toda a paciência, todo o crédito que o cara tem, qualquer coisa, o cara... E isso mexe com o jogador, né? O jogador, por mais experiente que seja, é um ser humano, né? E hoje eu acho que a gente... Cara, acho que a competição ajuda muito isso também, né? A competição ajuda muito. Tu ter concorrentes de nível te obrigam a viver num nível de excelência, porque senão tu corre o risco, né? De deixar de jogar, de perder o lugar. Eu acompanho alguns treinos, é pesado pra vocês, né? Tanto do Oscar, e quando rola o coletivo também, os caras não aliviam, né? Só cara, pancada. Os caras falam que é sacrifício pra... Eu adoro jogar, eu adoro ser goleiro, entendeu? Eu já vi muitos goleiros, cara, que sofriam pra treinar. Sofriam, assim, no que eu digo de motivação, enchiam um saco mesmo, sabe? Faziam por obrigação. Eu, graças a Deus, e até acho que por isso que eu tô jogando também aos 41 anos, é porque eu tenho prazer em fazer, tenho prazer em me preparar. No seu caso, o que te alimenta mais? O seu gosto por jogar futebol ou saber que tem uma torcida que vai parar em qualquer lugar que você for chegar, uma entrevista numa segunda-feira à noite para o lugar para te receber? Eu acho que são várias coisas. A minha paixão pelo futebol, a minha ambição de vencer, de ganhar, cara, a adrenalina da conquista do título, assim, é um troço indescritível, cara, indescritível. Quando tu tá em campo e tu conquista um título num clube grande, assim, é absurda a adrenalina que tu tem. E óbvio que o reconhecimento também a gente fala, né? Eu sou profissional, eu sou pago pra jogar futebol. Mas isso não me tira o prazer de andar na rua, de estar num outro país, num outro estado e ser reconhecido, ser cumprimentado pelos clubes que eu passei, não só aqui no Palmeiras, no Vasco, também no Curitiba. A gente falou do ano do Deca, né, um especial, e você tem aqui que são 4 títulos, né, contando com 2013, é lógico que, assim, cada título tem a sua peculiaridade, mas, assim, 2015 imagino que seja especial por tudo que aconteceu, tudo que rondou naquela noite, né, e aí a gente vê muito esse ano que o Palmeiras não conquistou nenhum título, mas assim, em 2015 a gente viu naquele jogo contra o Santos uma atmosfera diferente, em volta do estádio, tudo o que aconteceu. Eu queria saber se para você, aquele jogo, você vê aquela sinergia que teve, se você viu alguma outra partida. E uma outra pergunta que foge um pouco, mas que é um pouquinho também, assim, mas
aquele dia representa muito em torno do Allianz Parque. Hoje a gente tem um estádio que está mais frio. As pessoas ontem, que não estava um jogo cheio, você viu, as pessoas não conseguem chegar próximo. Como é que você enxerga também esse, de certa maneira, um pouco desse distanciamento que existe hoje entre a torcida do Palmeiras com o time? Aquele jogo, se todo mundo se perguntar que estava naquele jogo lá, falando de jogadores, não vou discutir importância de título, nada, mas foi o mais emocionante de todos, não tem comparação, né? Tá falando que o Vitor Hugo esse dia, nós fomos campeões em 2016 e ele falou, pô, mas não é a mesma coisa, é diferente. Porque o mata-mata também traz essa carga, né? Um campeonato mata-mata que vai pros pênaltis, a rivalidade que tava, né? Então, o ambiente, eu acho que, pode falar, para ter um ambiente daquele de novo, é difícil. Não porque o Palmeiras não vai chegar numa competição de mata-mata de novo, mas, que a gente falou, o entorno, hoje em dia, é muito mais frio, mais restrito, né? Os caras fecharam as ruas, não pode chegar. Então, eu acho que aquele ambiente de dentro de campo vai se repetir, óbvio, mas no entorno, assim, na atmosfera total, das imagens que a gente vê, né, que tem gravadas, dificilmente vai. E como que você vê esse distanciamento? Assim, porque muda, eu acredito, pro jogador, quando você vai chegando perto de um jogo decisivo, assim, você vê o pessoal próximo, dá uma certa... Vocês no ônibus passando lá e fica um ambiente diferente, né? A gente teve grandes jogos, né, mas... Igual aqueles, esquece, eu acho que não vai ter mais, até pelo procedimento que a polícia faz, né? Mas dentro do estádio, eu acho que tem condições. É que depende muito do desempenho e do resultado do time, né? Se a gente tivesse para ser campeão, como foi ano passado, estaria um ambiente espetacular, né? Óbvio que tem uma frustração, e essa frustração da arquibancada, ela passa para dentro de campo e acaba, como um ambiente positivo, acaba contagiando também essa situação de frustração, de um pouco de tristeza, acaba vindo para dentro do campo também. O seu lado da história, porque a gente fala muito do nosso. Tem o Barrios, ficou famosa a história que o Barrios vê na passagem do ônibus em 2015. Ele se impressiona com a torcida carregando o ônibus. Vocês lá dentro, foi essa sensação mesmo? Todo mundo sentiu aquilo? De impressionar, de sair pilhadaço pro jogo? Foi. Não, aquilo ali... por mais que o cara esteja acostumado a entrar no estádio com 40, 50 mil pessoas, aquele ambiente, ali foi diferente, né? Até o Lucas Lima fala que ele falou que quando eles chegaram ali, ele falou, puta que pariu, se nós ganhar hoje dos caras aqui, nós não saímos daqui. Então ele, quer dizer, é jogador profissional, com não sei quantos jogos de experiência, né? Mas faz sentido, faz a diferença. E vocês dois tiveram uma rivalidade acirradíssima, você e o Lucas Lima. E hoje a convivência, ela supera, ela virou amizade? Não, o Lucas é um cara muito tranquilo, muito tranquilo. Porque ficou a minha foi mais com o Ricardo Foi mais com o né? Ricardo, né? A minha discussão, Mas o Lucas eu falava pra ele, ele era nojento jogando, ele era nojento. Ele era debochado, sabe? Mas ali dentro de campo, cada um joga com as armas que tem, né? E o Santos sempre teve essa coisa de ser mais irreverente, né? Mas é um cara 10, tem que falar dele. E aquele dia teve aquele mosaico pra você, né? Eu me emocionei com o Mauro falando que eu tava com meu pai. Pra mim vai ser um dos jogos mais marcantes por causa disso também. Eu tava com meu pai na arquibancada. E a hora que você bateu o penal... E essa é a história que eu quero que você conte também, porque quando eu vi o Costa anunciando que você ia bater o penal, eu falei pro meu pai, cara, o Prazo vai bater o pênalti. E não se anuncia, né? Nunca vi um estádio anunciar os batedores. Nós estávamos fechados assim na roda, assim, falando, vamos lá. Daqui a pouco o cara começou, eu falei, ele vai falar meu nome, não é possível. Porque eu não sei se os setoristas... Porque agora eu acompanho a treino, né? Eu sou setorista, então de vez em quando eu tô no treino. Eu não sei se naquela época eu não fazia esse trabalho ainda. Eu não sei se os setoristas viam você treinando. Não, acho que na hora do pênalti os caras... devia ser fechado, né? Então, e eu vi uma entrevista do Paulo Nobre, ele contando que ele bateu no seu peito e falou, você vai fazer, né? Não, é no campo 2 do CT ali, né? Tem o primeiro da frente da arquibancada, os dois de trás, o da direita ali. Aí eu me lembro direitinho, eu tava posicionado na meia-lua, no gol de cá pra bater o pênalti, ele tava passando atrás da meia-lua e falou assim, tu vai decidir pra gente tá batendo bem. E eu falei, para aí, mas isso uns 2 meses antes da final, né? E aconteceu que... E você pediu pra bater ou o Marcelo falou que você vai bater? Não, antes do jogo, o auxiliar do Marcelo tinha falado, se for pros pênaltis, tu bate? Eu falei, bato. E aí, na hora, até tava uma bagunça, né, cara? Tipo, o Alexandre não tava nem inscrito na Copa do Brasil, que tinha jogado pelo Flamengo. Sim. Ele tava dentro do campo, com a lista, ajudando o Marcelo Oliveira a fazer a lista.
Daí ele falou assim, não, bota o Praz de quinto, tu bate? Eu falei, bato. Daí eu pensei, pô, pega uns 2 logo, não preciso nem bater, né? E o do Ricardo quase E que você deu pega, certo, né? porque os dois primeiros não E entraram. o do Ricardo, eu já tinha falado pros caras, ele, num jogo na Vila, ele saiu cara a cara comigo, ele tava parado no jogo, ele tentou dar uma cavadinha. Eu falei, esse cara, se tiver pé, ele vai querer fazer graça comigo, eu vou ficar parado no meio, cara. Se eu fico parado no meio, eu pego a bola dele aqui. Mas que sorte que eu não fiquei, cara. Que sorte que eu não fiquei. Mas é que também a gente tinha muitos jogadores chegando naquela época e alguns meninos, né? Então, meio que eu achei assim, pá, eu tenho que bater, cara. Porque daqui a pouco, amanhã depois, um menino desses erra um pênalti. E apesar de eu não ser batedor e eu não ter batido, eu não ia ficar com a consciência tranquila, né? Eu falei, pá, vou chamar, se eu bater e errar, eu tenho mais estrutura pra aguentar, né? E depois você tentou continuar batendo e não deu muito certo, né? Eu bati mais 2, né? Errei... Você errou lá no Uruguai, né? No torneio. Eu bati no amistoso Uruguai lá. e depois fiz na Vila. e errei na Vila contra o Santos. Mas a Vila também já tava perdida, né? Você É. chutou mais com raiva do que com... O Mauro falou, mas acho que você não teve a oportunidade de comentar da cena com o Jailson. O Mauro chorou falando, eu chorei escutando, todo mundo aqui chorou no dia e vai chorar sempre. Mas e você? Eu lembro do seu aquecimento naquele dia. Você sobe para aquecer com o Jailson, o estádio vem abaixo e depois aquele momento, enfim. Você não comentou sobre. Eu vou voltar lá atrás, né, pra contextualizar tudo. Eu tava numa fase muito boa em 2016, Pra né? mim foi a melhor fase sua. quando você é 2015, convocado, 2016. Né? Aí me perguntavam, sonha com seleção? Eu falei, sonho, mas sei que é muito difícil, porque eu tô com 38 anos, sei o quê. Aí o André Hernando tá aí, seleção olímpica. Eu falei, não, seleção olímpica não. A seleção principal até tá, porque não tem limitador de idade. Agora, na seleção olímpica, se eu não vou pra principal, eu vou pra olímpica, que tem limitador. Eu falei, não, aí sem chance. E aí vem a convocação pra seleção olímpica. Aí eu com 38 anos, vou pra lá, quebro o braço de novo, fico de fora. E aí, imagina. Chance de chegar na seleção, jogar a Olimpíada em casa. Eu quebro o braço. Aí eu me lembro que depois do jogo do Serra Dourada, foi contra o Japão, teve a roda de oração, né? Aí o Neymar falou, sei o que, desejando que tá todo mundo junto comigo, sei o que. E eu falei, o que me dói é que eu vou perder 2 títulos, cara. Mas por que dói? Eu falei, porque eu sei que eu vou ser campeão brasileiro. Me desculpe os outros jogadores que estavam ali dos outros times, né? E eu sei que vocês vão ser campeão olímpico. E dito e feito, foi campeão olímpico e campeão brasileiro. Daí aqueles primeiros 2 dias foram muito complicados, porque não tem como tu pensar coisa boa, né? Tu só pensa merda. E era a segunda fratura, né? Só pensa merda. Não vou poder voltar, não sei se eu vou conseguir nem voltar a jogar, perdi isso, perdi aquilo. Então, os 2 primeiros dias, tu entra numa depressão ferrada. Só que daí, quando tu cai na real, tu fala, tá bom, e aí, quebrei o braço, vou fazer o quê? Não dá pra pegar, colar, não tem o que fazer. Tem que tratar pra melhorar. Então eu falei, o que eu vou fazer pra me ajudar? Porque eu já tinha passado por uma recuperação muito difícil em 2014, né? Em 2014 eu voltei com muita dor, não aguentava treinar, daí tomava 2 Novalgina, um Toragesic e um Biprofene antes do treino, pra tentar treinar. Aí treinava, dava 45, 50 minutos de treino e não aguentava de dor. E aí eu falei pro doutor, vou parar de tomar remédio, não tá adiantando, cara. Tô arrebentando meu fígado e não tá adiantando. Aí eu parei de tomar. E tava adiantando, e muito, cara. Quando eu parei de tomar remédio, cara, uma dor, eu não conseguia fazer isso aqui pra tirar a camisa. Aí fomos lá, tiramos o pino, porque podia ser os pinos. Tiramos o pino e o fio. Voltei a treinar, mesma dor. Aí fiz um tratamento de onda de choque. Primeiro, não adiantou nada. No segundo, eu olhei assim e falei, tá melhorando, cara. No terceiro, tirou minha dor. Eu treinei na quinta-feira, no sábado eu fiz o coletivo pra jogar na quarta contra o Botafogo, depois de 4 meses e meio. O Dorival chegou pra mim, mas tu tá 4 meses sem jogar, cara. Eu falei, Dorival, se eu vou esperar, não vou esperar mais não, vamos, né? Aí, então tu só pensa coisa ruim, cara. Aí eu falei, tem que arranjar alguma coisa pra tentar tirar da minha cabeça aquela recuperação difícil e me arranjar motivação, né? Aí eu falei, eu vou estar no último jogo, no jogo do título eu vou estar em campo, eu quero estar em campo no jogo do título. E comecei. Aí eu ia no médico, volta daqui a 4 semanas. Eu falei, não, doutor, 4 semanas não, 3. Ele falou, tá bom, 3. Daí voltava no médico, volta daqui a 2 semanas. Eu falei, não, 2 semanas não, 10 dias. Aí brigava com ele, não pode fazer nada. Eu falei, e correr na esteira? Correr tu pode, eu ia correr na esteira. Tá, doutor, e... cruzar a bola, em vez de eu ir com a mão, tirar de cabeça. Pode, eu fazia isso, que eu não treino, o cara cruzava a bola e tirava de cabeça. Treino físico, pode fazer? Posso fazer treino físico de manhã e de tarde. Eu fiquei 2 meses fazendo treino físico, de manhã e de tarde. E aí sempre, eu ia lá, negociava com ele. 4 semanas não, 1 semana a menos. E consegui voltar, voltei na antivéspera do jogo, eu voltei, fiz o coletivo e fui pro jogo, né? Então, uma coisa que me ajudou muito foi isso, foi botar aquele jogo, aquele momento como objetivo.
Mas eu não sabia que eu ia entrar, né? Eu sabia que eu ia estar lá pra comemorar no campo. E aí os caras falavam, eu tava aquecendo o Thiago Santos, os caras falavam, ó, já foi 2, a última é tua, hein? Eu falei, pô, tá, a última é tua, hein? A última é tua. Aí o Cuquinha me chama assim, eu falei, pá. Daí eu falei, consegui, né? Consegui fazer o que eu tinha planejado, né? E, pô, foi emocionante, né? E é engraçado, pra quem tava no estádio, esse momento foi muito mais emocionante, a torcida comemorou muito mais que o gol do Fabiano, e eu tenho até certas dúvidas do momento de levantar o troféu. Te falar, cara, que na hora eu não ouvi nada, cara. Tu fica tu entra em transe assim, cara, eu tava na beira do campo ali, a torcida gritou meu nome, se não gritou, cara, não dá pra ouvir nada, cara. O Allianz fez 5 anos, só cortando já rapidinho, João. O Allianz fez 5 anos recentemente, né? E aí você é o cara que, até o Dudu disparar, né? Até a chegada de outros goleiros, você era o principal do Allianz e hoje o Dudu passou. Mas assim, os principais momentos do estádio nessa curta... depois da volta pra casa, né? Nesse período, tipo, tem muito a ver com você, né? Tem não só a questão do ícone que você é pra torcida, mas do estádio também, né? O que o Allianz representa pra você que virou... Você pegou um período nômade ali do Palmeiras no final, né? De Série B ali, mas assim, em 2014, mas a sua ligação com o Allianz é muito forte também, né? Eu sempre conto a história, né? Quando eu cheguei, eu fiquei num hotel aqui do lado e da janela do quarto dava pra ver o primeiro anel só do Allianz, né? Então eu acompanhei quase que a construção toda, visitei umas 2, 3 vezes, visitei bem no início, depois visitei quando estavam colocando a cobertura. E, pô, se eu parar pra pensar aqui em tudo que eu vivi ali dentro, tem história, né? Umas mais tensas, outras mais felizes, mas passa um filme na Dá cabeça. pra numerar só, tipo... A primeira foi mais complicada, foi o jogo de estreia, né? Primeiro jogo no Allianz, né? Até se cogitou, chegaram a perguntar pra gente, vocês têm certeza que vocês querem inaugurar o estádio de Siena? Quem sabe a gente deixa pro ano que vem, né? A gente joga no Pacaembu. Aí os caras falaram, não, pô, vamos jogar lá, pô, tava nós estávamos num momento ruim, mas a energia que se criou pra estreia do estádio, pra inauguração do estádio, isso compensava o momento ruim do time, né? Apesar que não se refletiu dentro do campo, né? Sim. O título da Copa do Brasil também foi sensacional. O jogo contra o Rosário. Tem muita coisa aí. Esse jogo do título de 2016, né? Tem muita coisa. E por toda essa história que você construiu aqui no Palmeiras, esse amor que você disse que você tem pelo futebol, né? Você pensa em seguir carreira no futebol quando você parar? Ou trabalhar numa gerência, ou de treinador, ou você pensa em continuar no futebol ou você... eu tô no futebol desde 91. São 28 anos. 28 anos. Tenho 29. Então, quer dizer, se for perguntar pra mim, cara, e é uma profissão que te restringe muito, né? Tipo, nós vamos jogar em Salvador, na Bahia, ou vamos jogar em Porto Alegre, vamos jogar no Rio, vamos jogar na Colômbia, vamos jogar nos Estados Unidos. Tu não tem interação, tu fica trancado no hotel. Então, te restringe muito, né? Te deixa focado só no futebol. Então, pô, você vai perguntar pro cara que jogou, tá 28 anos no futebol, o que tu vai fazer? Só vem coisas relacionadas ao futebol, né? Cara, se eu pudesse, eu ia pegar um ano, parar um ano, morar fora, estudar outra coisa totalmente fora do futebol, pra daí ver, sei lá, descobrir economia, me apaixonei por economia. Ou então falar, não, vi tudo isso aí, mas o que eu gosto é o futebol. Então, se eu for te responder hoje, com certeza seria alguma coisa ligada ao futebol, mas dificilmente dentro do campo, cara. Acho que treinador goleiro, essas coisas não teria meu perfil. Acho que a última coisa, pelo menos, que eu penso assim, se eu estivesse na sua posição, era ver as crianças, sabe? A gente tá com o Enzo aqui com a camisa número 1, você vê tanta criança falando, usando a 1 e prazo. O que isso te deixa de legado? O que você vai levar com essa imagem, sabe? A carreira acaba, mas fica esse legado que eles vão ter 30 anos e vão lembrar do prazo. É uma profissão que te dá essa coisa. Eu olho hoje no estádio, torcedores com camisa de vários jogadores do passado, né? Então isso é uma coisa que fica eternizada, né? E a minha relação com as crianças é muito... Eu acho sensacional, né? Tanto é que vocês me veem, às vezes, dando camisa, eu nunca dou pra adulto, pra barbado, né? Eu dou sempre pra criança, sempre procuro uma criança pra dar. Porque eles são puros, né?
tem a paixão, a pureza da paixão pelo futebol mesmo, né? Então, e ter essa admiração, principalmente das crianças, é sensacional. A minha última aqui, Já infelizmente, dá pra a hora tá liberar chegando. também. E essa hora também ia chegar, Praz. Eu tenho que te perguntar. O Praz fica no Palmeiras pra 2020 ou não? Nem eu sei, cara. Nem eu sei. Esse ano eu acho que é um dos que eu mais tenho dúvidas. Porque, Sério? Porque nos outros anos os resultados também ajudam, né, no planejamento de um clube, né? Então a gente ganhando em 2016, 15, 18 é mais fácil de planejar. Acho que não dá para esconder de ninguém. Hoje as indefinições no Palmeiras e a turbulência por causa de resultados é muito maior. Então gera uma incerteza, uma insegurança em todo mundo, né? Não tem como esconder isso. E ele quer ficar? Eu quero, cara, com certeza. Graças a Deus. Com certeza. Eu já falei, se dependesse de mim, eu... Então eu vou finalizar encerrava também aqui. com uma pergunta sobre o assunto. Existe uma possibilidade, se alguém chegar para você do Palmeiras, de você continuar, mas em um cargo fora de campo, para 2020, você já aceitaria? Você... Não passa na minha cabeça parar de jogar ainda. Não. Não. Eu vou... Porque a nossa profissão é diferente de qualquer outra, né? Um médico, um jornalista, um advogado, se tu quiser parar, se aposentar e daqui a 5, 6 anos voltar, tu volta. Tu começa a escrever de novo, tu começa a trabalhar, né? A operar, a clinicar. Jogador não. Então, até hoje, eu sacrifico, né, entre aspas, muitas coisas da minha vida para poder jogar em alto nível o máximo que eu puder. Quando eu não estiver em alto nível fisicamente, aí sim, aí eu paro e eu vou ser o primeiro cara a fazer isso, porque se tem uma coisa que eu acho que eu sou é muito, muito coerente, né? Então, o dia que eu senti que eu não tô, não é que eu tô em declínio, que eu não consegui ser o Fernando Praz que eu sempre fui, vou ser o primeiro a parar. Acho que é isso, né, amigos? Infelizmente, o Praz tem compromisso. O tempo chegou. Tem muita gente aqui querendo tirar foto com você, então acho que você vai demorar um pouquinho pra sair daqui, Tranquilo, mas... sai daqui, vou jantar comigo. Eu vou direto pro CT. Vou dormir no CT hoje de novo. É isso, pessoal. Mais o nosso papo com o Fernando Praz. Espero que a diretoria do Palmeiras assista, né? Porque esse cara não pode sair daqui. Renova o prazo. E é isso. Até a próxima, até semana que vem. Um abraço, nosso palestra, nosso papo. Tamo junto. Valeu, um abraço.